Olá, sou a professora Alexandra do Colégio Dinâmico. Nós vamos falar sobre as bases da genética. Olá, sou a professora Alexandra do Colégio Dinâmico. Nós vamos falar sobre as bases da genética. A compreensão do fenômeno da hereditariedade relaciona-se ao entendimento no processo de reprodução e de como são formados novos indivíduos. O gameta feminino, o óvulo, foi descoberto em 1672 e o gameta masculino, o espermatozoide, foi observado pela primeira vez em 1675. No entanto, o papel dos gametas na formação de um indivíduo só foi esclarecido no século XIX, em que experimentos mostraram que seu desenvolvimento ocorre após a união do óvulo com o espermatozoide, no processo de fecundação. Isso levou ao conhecimento de que óvulos e espermatozoides são as células que carregam as informações transmitidas de uma geração para outra. Atualmente, sabe-se que os gametas feminino e masculino contêm os cromossomos materno e paterno, respectivamente. Os cromossomos são filamentos compactados e enovelados, compostos de moléculas de DNA, associadas a proteínas, onde estão as instruções para o funcionamento de cada célula e as informações hereditárias. A maioria das espécies que se reproduzem sexuadamente por meio da união de gametas tem células diploides, com cromossomos homólogos em pares. Nessas espécies, um cromossomo homólogo é de origem materna e o outro de origem paterna. Em algumas espécies, a diferença entre machos e fêmeas é determinada por um par de cromossomos específicos que carregam as informações sobre o sexo do indivíduo, os chamados cromossomos sexuais ou heterossomos. Esses cromossomos variam entre os sexos. Nas diversas espécies de seres vivos, há três sistemas principais de determinação sexual cromossômica. O sistema XY ocorre em todos os mamíferos, em alguns insetos e em algumas plantas com sementes. O sistema XO, que ocorre em alguns insetos, como gafanhotos. O sistema ZW, que ocorre nas aves, em algumas espécies de répteis e algumas espécies de peixes e insetos. E tem o ZO, que ocorre em alguns répteis e nas galinhas. O material genético e hereditário dos seres vivos é o DNA. As moléculas de DNA possuem as informações sobre a formação e o funcionamento de um organismo. Um segmento de DNA que determina a produção de uma molécula específica de RNA é chamado de gene. A maioria das moléculas de RNA, por sua vez, orienta a produção de proteína. Os genes localizam-se em regiões determinadas dos cromossomos. Um gene pode ter diferentes versões, conhecidas como alelos, que são equivalentes quanto à posição dos cromossomos homólogos e atuam sobre a mesma característica. No entanto, os alelos não são idênticos e cada um deles pode condicionar uma variação da característica, como, por exemplo, cabelo liso e crespo, ou semente de cor amarela, semente de cor verde. Até a próxima!